Pai do Senhor, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, irmã Lecilma, irmã Marlene. Glória a Deus. Vamos aguardar só mais um pouquinho. E já estaremos dando início em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma semana, para a glória de Deus, com mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos aqui, na companhia de vocês, né, que tem estado conosco todos os dias, de segunda a sexta. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado conosco. Eu já queria convidar vocês a fecharem os olhos, para que nós possamos orar ao Senhor, né, falar com o nosso Pai, para Ele vir conduzir esse trabalho conforme a vontade dEle, né, para que sejamos aqui canal de bênção na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Seja bem-vinda, Jaque, Deus te abençoe. Beatriz, Deus abençoe. Irmã Conceição, minha mãe, Deus abençoe vocês. Vamos orar, gente? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Paizinho querido, por mais esse dia, Deus, que Tu nos concede, Deus, de estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia, Senhor, que Tu nos concedeste, pelo alimento, Pai, que Tu colocaste em nossa mesa, porque Tu tens suprido, ó Deus, as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais, Pai. Obrigada, Deus, pelo Teu infinito amor, pela Tua grandeza, pela Tua soberania sobre as nossas vidas. Continua, ó Deus, dirigindo tudo aquilo, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos no centro da Tua vontade também, Senhor, de acordo com a Tua santa palavra, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos para este momento, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, irmã Dalva, seja bem-vinda, Eduardo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Como eu estava falando, nós estamos iniciando, né, a nossa semana. Essas lives, graças a Deus, têm sido uma bênção nas nossas vidas. As pessoas têm compartilhado o amor de Deus, têm compartilhado as experiências que têm enfrentado, não só nesse período que nós estamos vivendo, um período de isolamento social, de crise econômica, crise financeira, mas também momentos que já antecederam, né, esse período agora que estamos vivendo. Tudo aquilo que tem sido compartilhado é para a glória do Senhor. Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu não sei se ele já entrou, eu não vi ainda, mas vamos aguardar um pouquinho. Eu falei com ele agora há pouco, é o Emanuel, do Som do Altíssimo. Nós tivemos o prazer, né, de conhecê-lo já há alguns anos. É um amigo que Deus nos presenteou também, além de irmão em Cristo. Nós somos também amigos para a glória de Deus. E temos acompanhado um pouco, né, da sua trajetória, e ele vai daqui a pouquinho estar falando algo que Deus tem colocado no coração dele. Vamos aguardar só mais um pouquinho, ele daqui a pouco deve estar entrando. Eu acho que eu não ouvi ainda, deixa eu ver aqui. Ainda não. Vamos aguardar. Paz do Senhor, irmã Dalva. Deus abençoe. E antes de nós darmos início, eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus, para que possamos iniciar a nossa semana. Só um minutinho. Seja bem-vinda, irmã Kátia. Deus abençoe. Vamos ler aqui. Aqui, o Salmo 18. É um cântico de louvor a Deus pela vitória. É um salmo de Davi, o Salmo 18, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação.
e a torre de proteção. Invoco o Senhor porque é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes de Sheol me envolveram. Laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei a Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus. Todos nós temos essa ligação direta com o nosso Pai. Não precisamos de intermédios, né? Estamos conectados 24 horas com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus, com o Espírito Santo habitando dentro de nós. E temos a certeza, né, que quando nós clamamos a Deus, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele nos atende conforme a vontade dEle. E louvado seja o nome do Senhor por este amor tão grande, né, que Ele tem sobre as nossas vidas. Já está conosco a irmã Evilásia, que é a mãe de Emanuel. Seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Vamos aqui, acabei de falar com o Emanuel novamente, eu acho que ele estava esperando entrar pelo YouTube, mas nós estamos fazendo esse trabalho pelo Instagram. Como é que vocês têm passado? Eu espero que todos vocês estejam bem. A nossa última live foi sexta-feira e passamos esse final de semana sem contato, né, sem conversarmos, sem compartilharmos. Mas eu espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus, né? Que o Senhor continue guardando a casa de vocês, cada um de vocês grandemente. Que o Senhor venha estendendo as suas mãos sobre a vida de cada um de vocês, sobre os familiares, em nome de Jesus. Pronto, Emanuel entrou agora. Vamos lá. Seja bem-vinda, Bianca. Deus te abençoe. Estamos aguardando aí, Emanuel. Aceitei o convite que ele me mandou. Amém, abençoado. Paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Tava meio enrolado aqui. Seu, viu? Eu tava meio enrolado aqui. Consegui entrar porque mamãe me mandou o link, ó. Que bom, graças a Deus que deu certo. Mas a gente ia mantendo contato e ia dar certo, em nome de Jesus. Aquilo que está ligado no céu está ligado na terra e nós estamos conectados com o Senhor e tem tudo para dar certo. Pra glória. Amém. Seja bem-vindo e Deus te use aí como um canal de bênção, que você possa compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? A partir de agora o tempo é todo seu. Vai ser à vontade, assim, ou vai ser um estilo bate-papo? Você quer fazer algumas perguntas? Você quer que eu fale? Não, você pode ficar à vontade. Assim, como nós estamos trabalhando o tema Enfrentando Desafios, né? E a gente vinha conversando anteriormente pelo WhatsApp, você, quando eu disse, você conta um testemunho, eu sei qual deles, né? Mas aí você fica à vontade para expressar aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabemos que testemunho nós temos todos os dias. É verdade. Todos os dias nós enfrentamos desafios, somos vitoriosos para a glória de Deus, apesar das dificuldades. Mas eu queria que você ficasse à vontade e expressasse aí, além de um louvor, né? Que você possa estar nos abençoando, dono aí dessa voz abençoada que Deus lhe deu. Então, além de um louvor, você fica à vontade para falar o que Deus colocou no seu coração, tá bom? Amém. Eu já estou com o violão aqui apostos, né? Amém. A minha Bíblia também. Assim, eu fico agradecido pelo convite. Eu até achei que fosse um culto, né, na igreja, fosse uma live na igreja, mas assim, sendo uma live dessa forma, é bem legal. Eu participei de um agora recente com Missões Querigma, né? Que é um trabalho, para quem não conhece ainda, é um trabalho que a gente coordena já há em torno dos 13 anos, já tem um tempinho. E é um trabalho que já Deus assim nos fez amadurecer esse trabalho. Hoje a gente
tem uma parceria com várias instituições, né? E tudo isso foi uma motivação de viver realmente as missões, viver realmente o Evangelho como ele é. E ao longo dessa jornada, até do próprio Missões Querigma, né? Eu vivenciei situações que foram impressionantes até, desafios assim gigantescos, mas que sabendo que quando a gente está com Cristo, a gente consegue enfrentar os desafios e consegue passar muito bem por eles, né? Passar qualquer situação do desafio ou da dificuldade, né? Do momento difícil, ele vai chegar independente de que a gente queira ou não. Verdade. Sempre vai ter o tempo de acontecer isso, como está escrito lá em Eclesiastes, né? Que há tempo para tudo, né? Então, como há tempo para todas as coisas, a gente precisa estar preparado para esse tempo da dificuldade, né? A gente precisa estar preparado para o tempo do desafio, para enfrentar o desafio de frente, né? A gente não baixar a cabeça, porque a gente sabe que tem um Deus conosco, que é grande, que é poderoso, que ele não mudou, ele é o mesmo, né? Aquele mesmo que operou no passado, aquele mesmo que deu vitória ao povo de Israel, é o mesmo Deus que a gente serve, ele não mudou. Então, a gente vai vivendo uma vida de rotina cristã e a gente vai começando a vivenciar esses desafios. E cada desafio que a gente passa é uma nova oportunidade que Deus nos dá para crescer, né? Porque tem gente que às vezes pega um desafio e faz com que esse desafio ou essa dificuldade, esse problema, seja algo que lhe reduza. Mas quando a gente enfrenta as coisas baseado e respaldado em Cristo, a gente consegue passar para um nível melhor, né? Eu não sei se é um nível para cima ou se é um nível para baixo. Eu às vezes penso que seja um nível para baixo, porque quanto mais a gente diminui, mais a gente vê o agir de Deus. Eu penso muito Mas nisso. ele cresce em nós, é verdade. É verdade. Aí eu penso muito nisso, né? Que é dessa forma que Deus age em nós. Eu estava falando, vou voltar agora para o parênteses que eu abri enorme, né? Que eu, nessa dinâmica agora de conversar assim, de fazer tipo bate-papo, eu fiz um com o Projeto Querigma, né? O Missões Querigma, junto com o pessoal do Isaías, um grupo que tem de evangelismo. E eu achei bem interessante porque deu para a gente contar alguns testemunhos e edificar algumas vidas, né? Eu tô ficando ó, careca já. Ou seja, isso aqui significa que eu Faz tô parte. ficando experiente, tô, né, É adquirindo. verdade, é Né? verdade. Vai deixando os cabelos por onde vai passando. É, é. No, Glória no, a Deus por no isso. meu, no meu documento, né, tá como se eu tivesse 37 anos, mas eu gosto de dizer que eu tô com 20 com 17 de experiência. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Isso é uma nova estratégia, eu gostei. Vou aderir com isso também. Porque eu me sinto ainda com 20 anos, né, Amém. Glória a a Deus. mesma garra que eu tinha com 20 anos, que foi praticamente nesse período que eu comecei o trabalho da banda, né, do Som do Altíssimo. Já tem 17 anos mesmo, foi em 2003, né? Então, esses 17 anos de experiência aí com a banda Som do Altíssimo, com as Missões Querigma, me fez passar por muitas situações. Inclusive, numa questão, num desafio que eu fui submetido, um desafio grande, eu acho que caiu alguém aqui no apartamento do lado. Barulho, né? Misericórdia. Um desafio grande que eu tive foi num período de falta de dinheiro, verba mesmo. Né? A gente passou uma dificuldade grande. A gente era recém-casado, eu e Fernando, e eu estava concluindo o curso de engenharia elétrica. Eu acho que você até sabe dessa história. Estava concluindo o curso de engenharia elétrica.
e apareceu a oportunidade de emprego para mim em Manaus, na Argentina e no México. E outra oportunidade no Rio de Janeiro, na Shentec. Essas do estrangeiro era na empresa chamada Santana Têxtil. Assim, quando eu recebi essa oportunidade, né, me falaram e eu estava numa situação difícil financeira, eu digo, Senhor Jesus, eu vou abandonar o trabalho que o Senhor colocou na minha mão. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer de maneira alguma. Você acredita, Alessandra, que é a minha oração foi, eu fui lá para o meu quarto, quando vi essas oportunidades, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou abandonar a obra que o Senhor colocou na minha mão. Eu não vou abandonar o chamado que o Senhor colocou na minha mão. Eu sinto que isso é um chamado específico, nem para isso não é para todas as pessoas. Algumas pessoas têm alguns chamados específicos, talvez outras, na minha posição, sentissem a vontade de ir para fora e fazer alguma missão lá fora e tal, mas Deus não falava isso no meu íntimo. Então eu digo, Senhor, eu vou enfrentar esse desafio de ficar até na escassez, e isso foi minha oração. Eu digo, Senhor, se for para ficar na escassez, eu vou ficar, porque eu estava trabalhando numa escola onde eu não recebia direito. Não vou nem dizer o nome da escola para depois não buscarem quem era o patrão. E a gente estava passando, lá nessa escola, estava passando uma bronca grande financeira. E a gente não recebia os valores do vencimento como deveria. Acabei que quando eu saí de lá, eu saí com um acúmulo lá de uma dívida deles lá grande comigo. Mas tudo bem, o que aconteceu foi que eu fiz orar, eu digo, Senhor, o Senhor não vai, se o Senhor vai me permitir passar por essa prova, eu estou a fim de passar por ela, passar com o Senhor, mas eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor fala no meu coração e que há muito tempo o Senhor falou comigo e agora eu estou vivenciando isso. Amém. E nesse período, Alessandra, a minha esposa Fernanda estava para receber a última parcela do seguro-desemprego. Então, ou seja, a gente não ia ter dinheiro mais para nada. E eu rejeitei essas oportunidades de emprego. Rejeitei mesmo. E eu orei no meu quarto e cantava essa canção aqui, ó. Não quero te conhecer, só te ouvir falar, mas quero eu contemplar tua glória em mim, meu Pai. Os meus olhos querem te ver a todo instante, meu Deus. Humildemente estou buscando a tua face. E eu dizia assim para o Senhor, eu quero te adorar, eu quero te bendizer e esvazio-me de mim pra me encher de ti. Eu quero te adorar, mesmo que eu passe necessidade, eu quero te bendizer. E vou passar pelo desafio, esvazio-me de mim, pra me encher de ti.
Glória a E eu Deus. Às vezes é tão cantava ao lindo Senhor, eu esse primeiro dizia, louvor aí que você iniciou. Aí de tarde eu estava pensando, né? Eu disse, eu vou pedir para Emanuel cantar esse louvor. Aí depois desisti. Eu digo, vou deixar Deus agir. Eu não sei se você lembra que algumas vezes que você esteve conosco, eu disse, Emanuel, canta aquele louvor. Foi um dos primeiros que eu ouvi. Eu acho que a banda ainda, o nome era Querigma na época, né? isso, Não era nem Som do Altíssimo, viu? isso, Eu vou pedir para ele louvar, mas olha como Deus é maravilhoso, né? O Deus faz conforme a vontade dele e enche o nosso coração de alegria. verdade. E aí eu fazia essa. No momento que eu estava ali orando, né, conversando com Deus, e eu comecei a cantar. Eu digo, Senhor Jesus, eu sei de uma coisa, que tendo algo ou não tendo, eu vou te adorar. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um milagre. Eu não sei como vai ser, quando vai ser, e eu não vou pegar essa porta que está aberta, que eu tenho certeza que vai me desviar do foco que o Senhor quer para mim. Então eu achei isso assim um desafio muito grande, porque na realidade às vezes nos vem provas e seria uma prova positiva. Eu estava numa prova financeira, apareceu uma oportunidade maravilhosa para mim e Verdade. eu acabei dizendo não, né? Uma pessoa que está ganhando, eu estava ganhando uma média na época de uns R$ 300, Alessandro. Não dá para fazer quase nada. Com 300 conto você faz o quê? Então Nada. era isso, mais o salário do seguro-desemprego de Fernando, que era o último mês, aí no outro mês já não teria isso. Aí, e eu rejeitei uma oportunidade de ganhar, tipo, na época inicial eu ia ganhar uns 7.000 conto. E eu rejeitei isso, porque eu não vejo números, né? Eu vejo a mão de Deus. Eu sei que Amém. com pouco, a gente estando na direção de Deus, a gente consegue superar a dificuldade, superar o desafio, passar pela prova, passar pela escassez até. Se a gente está com o Senhor, a gente consegue passar por dificuldades. E essas dificuldades elas terminam sendo pormenorizadas porque a gente percebe que o cuidado e a presença de Deus nos enche. Eu percebo até que nos dias de aflição, nos dias de angústias que eu já passei na minha vida, foram os dias que eu mais senti a presença de Deus. São os dias que eu mais choro, mais recebo algo da parte de Deus. A gente sente que Ele está perto da gente. É algo, é fenomenal a gente saber que está sendo cuidado pelo Senhor. E, e eu costumava ler um texto bíblico também que fala sobre que o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem, né? Enquanto eles dormem. Eu digo, Jesus, se o Senhor quiser abrir uma porta de emprego aqui em Natal, aí eu vou agarrar e vou entrar nela. E um professor meu, eu estava dormindo, da UFRN, eu me formei em engenharia elétrica, né? E o professor ligou para mim. O pessoal tá dando um tchauzinho aí, né? É, só acenando que estão entrando. Aí, aí eu recebi uma ligação. Acordei meio atordoado. Alô, quem é? Professor Marcos Dias. Opa, professor, tudo bem? Ele disse, Emanuel, eu tenho a notícia para lhe dar, mas eu não sei se você vai querer, porque parece que você desistiu da engenharia. Ele disse desse jeito para mim. Eu disse, não, professor, não desisti da engenharia, não. É porque eu tenho outros propósitos diante de Deus e eu não posso abrir mão daquilo que Deus me colocou para fazer. Então eu não posso abrir mão. Ele disse, rapaz, é o seguinte, vai ter um concurso para professor substituto na UFRN, na área de instalações elétricas. Se você quiser fazer, tu entra lá no site, se inscreve, faz a prova e se der certo, é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade boa que você pode estar concorrendo. Você terminou agora recente, está com os estudos tudo em dia. Eu acho que você consegue tirar uma nota boa. Porque, assim, na universidade eu terminei com IRA até razoável, nota 7,7 no curso de engenharia, que não é algo tão normal. O povo sempre termina um curso com a nota abaixo de 7, porque é bem puxado. E assim, eu nunca, até no período todo do meu curso, eu nunca fui uma pessoa de
de deixar de fazer a obra para ficar estudando, não. Eu sempre fui meio doido. Eu, às vezes, tinha coisa para fazer e era algum trabalho que tinha, alguma obra para fazer, alguma missão no interior, seja onde fosse, eu ia, eu não queria nem saber. E quando eu chegava para fazer a prova, era uma coisa tão maravilhosa que Deus me dava a condição de fazer as provas, tendo estudado, né? Porque eu sempre estudava somente com as aulas. Tudo que os professores passavam em aula, eu conseguia absorver de uma maneira fantástica. Deus, ele fez isso comigo no período do curso todo. Então, o professor confiou que se eu fizesse o concurso, eu talvez entrasse, né, para ser professor. Porque antes, né, nessa escola, eu trabalhava também como professor de matemática e de física. Inclusive, Fernanda foi minha aluna, né? Não sei se tu sabe disso. Não, sabia não. Foi. Pensa. Ela foi minha aluna, eu dava aula para o ensino de jovens e adultos, já, né? Mas aí depois que ela terminou de ser minha aluna e a gente começou a namorar e casou. Coisa boa. Aí assim, eu fui fazer o concurso. Beleza, me inscrevi no dia da prova, de ter o sorteio, porque tem o sorteio da prova didática, né? É uma prova que a gente, na realidade, não é uma prova escrita. A gente vai dar uma aula para uma banca de professores. Aí se sorteia, dentro de 5 temas, se sorteia um, e o professor tem que desenrolar e conseguir convencer que tem domínio de sala, domínio de aula, domínio do conteúdo, então eles fazem todo esse tipo de análise. Aí no dia do sorteio eu cheguei lá. Quando eu olhei a quantidade de gente, eu fiquei abismado que tinha para fazer o concurso. Dá um chute aí de quantas pessoas tinham lá. E umas 100? Tinha não. Tinha 100 não, tinha menos. Menos de 100. 100 é muito, Mas, né? Para professor de mas tem engenharia. umas 30. Mas tem umas 30 pessoas. Tinha não, ainda tinha menos. Eita, Jesus. Então foi um propósito de Deus mesmo que você estivesse lá. Dá outro chute aí. Não tá Tinha arrependendo. 10. Tinha não. Tinha Oh, meu também Deus. 10 Então não. era só você. Só tinha eu. Oh, glória a Deus. Só tinha eu. Quando eu cheguei lá na sala e eu vi só os professores pro sorteio e só tinha eu me inscrito no concurso. E Deus falou no meu coração na hora, olha meu filho, porque você me honrou, eu estou lhe honrando hoje. Glória a Deus. Você conseguiu passar na prova, né? Você conseguiu passar no desafio. Agora eu estou abrindo essa porta para você saber que qualquer problema que você tiver e qualquer coisa que você tiver, me clame, porque eu vou resolver, eu vou chegar com providência. Porque Aleluia. fui eu que cuido de você. Então eu senti ali a mão de Deus de maneira tremenda, sabe? Porque ia ser difícil para mim, eu ia passar por uma situação muito difícil, mas Deus, ele provê. Quando a gente usa a nossa fé e quando a gente tem confiança extrema em Deus, ele age. Esse Amém. testemunho para mim, eu contando, eu choro porque foi algo muito forte. Foi muito forte mesmo que eu vivenciei no lado financeiro, né? Deus, ele supriu as necessidades da gente. Foi quando eu possuí meu primeiro carro, era um Ford Ka. Assim, eu tava ganhando dinheiro que eu digo, Jesus, eu nunca ganhei dinheiro assim na minha vida. Sempre trabalhei como professor, mas numa escola pequenininha e tal, então não era muito alto o valor, mas eu dava uma aula empolgada, sempre fui muito empolgado dando aula. Gostava de dançar com o pessoal, fazer música na hora com as coisas de matemática, né? Tinha um bocado de brincadeirinha que eu fazia com o pessoal. Aí assim, Deus ele supriu a minha necessidade. Porque ele é assim, Deus ele é maravilhoso e ele honra quem honra ele. Verdade. Eu tenho vivido isso dia após dia. É por isso que a gente vai enfrentando os desafios e vai superando os desafios, né? A Verdade. cada, a cada passo que a gente dá, a gente vai vendo a mão de Deus agir, a mão de Deus chegar. Se eu for contar o relato todo, pronto, depois disso eu passei um período trabalhando. Eu trabalhava lá na universidade
Eu acho que eram 3 dias da semana só. E só no período da manhã, né? Porque era dando aula, então tinha que preparar a matéria e tal. Normalmente eu só trabalhava de manhã. Então eu tinha a tarde e a noite para fazer a obra, mais o final de semana. Se Que eu fosse puxado. para se eu fosse para a Honda, como fui chamado lá em Manaus, na indústria, um engenheiro não tem tempo desse jeito. Não tem. Ele trabalha muito, muito mesmo. Eu digo isso porque, posteriormente, alguns anos depois disso, eu ainda fui trabalhar na Vicunha Têxtil, né? Participei lá de uma prova, né? Um exame lá de vários países. Esse aí foram com várias pessoas e eu fui o escolhido, né? O, o gestor lá, ele me escolheu por causa da minha sinceridade. Ó, coisa boa. São coisas que são marcas importantes que a gente carrega, que às vezes a gente não sabe qual o grau do valor disso, né? Verdade. Mas quando a gente vive numa vida de integridade e sinceridade, portas se abrem também. E lá ficou dois caras, era eu e outro. Aí a gente foi para o meio de umas máquinas, uns maquinários lá, e o rapaz, o gestor lá, perguntou, né? Que equipamento é esse aqui? Eu já era professor da universidade, mas eu não tinha muito o trato dentro da indústria, e na indústria tem coisas que são um pouco diferentes, e você precisa estar lá dentro para poder ver a dinâmica e conhecer alguma coisa ou outra. Aí eu sei que o rapaz lá foi e disse o nome do equipamento que era, mas de fato ele errou, não era aquilo. E eu fui assim bem honesto com o rapaz, eu poderia ter tentado inventar alguma coisa, mas aí eu fui bem sério, disse, não, isso aí, eu não sei o que é isso não. Me desculpa, mas eu não sei não. Aí no final de tudo ele veio me dar o resultado, né, que eu tinha sido aprovado em primeiro, e foi justamente porque eu reconheci que não sabia o que era o equipamento, e ele disse, eu quero cara que seja assim, você é professor da universidade, mas tem muita coisa que tem aqui que você realmente não vai saber, se não tiver vivência dentro da indústria. É. E É, a partir do pronto, tá momento que a vendo? gente fala que não sabe, é porque você está apto a aprender, né? Não Justamente. vai Aí ele disse, inventar história. eu tô querendo uma pessoa que esteja aberta para ouvir o que é o correto, ou saber caminhar dentro aqui. Eu vi que você tem uma bagagem muito boa e das aulas que você ministra lá, você tem um conhecimento ótimo de cálculo, mas eu preciso ter um cara que seja assim como você, que seja tranquilo e não precisa estar inventando as coisas para querer aparecer. Amém. Coisa boa. Aí foi Deus é muito fiel. bom. Mas esse período, pronto, aí eu tava falando, né, que eu não fui lá para essa outra indústria, mas fiquei nessa aqui no RN. Mas para tu ter ideia, às vezes eu acordava de 6 da manhã e até 8 horas da noite, então não tinha tempo para nada. Eu trabalhei na Vicunha Têxtil só 1 ano e meio. Parece mentira, né? Mas foi bem pouquinho tempo. Esse período que, pô, eu trabalhei lá, não foi nem 1 ano e meio, não. Eu trabalhei lá 1 mês e meio. Eu falei 1 ano e meio, foi? Foi. Não, foi 1 mês e meio. Não chegou a 1 ano, não. Eu trabalhei lá só 1 mês e meio. Aí eu vou dizer porque foi outro milagre que aconteceu. Quando eu fui para lá, eu fiquei 1 mês e meio. Era no período de férias que eu era professor da UFRN, foi dezembro e janeiro. Aí eu tava lá trabalhando direto, né? Direto, 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 direto. Eu digo, Jesus, eu não aguento isso não. Como é que eu vou ficar sem fazer a tua obra? E na época a gente estava ajudando um trabalho lá em Parque dos Coqueiros. Meu pai estava pastoreando. Eu digo, eu não vou aguentar ficar esse tempo todo, não. Não tem condição. Sem fazer a obra, sem sair para evangelizar, sem sair para cantar, para ministrar na vida das pessoas. O Senhor me chamou para isso e eu estou aqui nessa indústria trabalhando direto. E eu orei lá dentro do trabalho mesmo. Fui lá para o meu escritório, que eu tenho uma salinha lá para mim.
E fui lá, me tranquei lá e comecei a conversar com Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento ficar aqui não. Eu preciso de um emprego fixo, porque lá na UFRN, naquele período, nesse outro concurso, foi substituto. Então existe um período para encerrar não era professor efetivo, né? Aí eu digo, e agora, Jesus? Se o senhor puder me tirar daqui, eu preciso fazer a sua obra. Foi simples a minha oração. Quando foi no outro dia, parece até brincadeira, mas é providência. Aí ligaram para mim também da UFRN, porque eu tinha feito um concurso alguns anos atrás, 3 anos. 3 anos antes, eu tinha feito um concurso para assistente administrativo. Nem eu me lembrava mais desse concurso. Porque eu fiquei em 200 e pouco, eram só 40 vagas. E eu fiquei em 200 e pouco na colocação. Pois depois dessa oração, quando foi no outro dia, exatamente no outro dia, ligaram para mim, Emanuel, você fez um concurso aqui para o UFRN e o seu nome está aqui na lista do cadastro de reserva e pessoas foram desistindo da vaga e saindo, foram abrindo vagas e você foi contemplado com uma vaga aqui para ser assistente administrativo da UFRN. Eu digo, não diga isso não. Aí eu não pensei nem duas vezes, né? Aí saí da indústria e estou até hoje como funcionário da UFRN efetivo, né? Assistente administrativo. Aí também é um trabalho de segunda a sexta, manhã e tarde. E assim, eu tenho as noites livres, finais de semana livre. E Glória é a tudo. Deus. Assim, Deus me deu através desse emprego condição de comprar um apartamento. Hoje eu moro aqui em Nova Parnamirim, né? Me deu para estruturar uma família, uma esposa com duas crianças, né? Então, Deus tem cuidado de tudo, Ele tem providenciado tudo, tudo. Deus é muito maravilhoso. E assim, esse período todo, esse emprego serve como um suporte, né? Um sustento familiar. E eu posso estar saindo para fazer a obra, né? Agregando no reino, e isso é para mim formidável. Eu não ganho horrores de dinheiro, mas ganho um salário que dá para viver, né? E estou agora também trabalhando na Advec, né? Como líder de louvor. Também Deus me deu essa honra de Amém. estar, de estar ali cooperando no trabalho da igreja como líder de louvor. Eu não sei até quando, né? Então eu não gosto nem de dizer que eu sou o líder de louvor. Eu estou o líder de louvor, porque, porque é uma responsabilidade que é temporária, né? É Então, eu verdade. tô ali cuidando do louvor e queria até aproveitar para dizer que sexta-feira agora a gente retoma os cultos na igreja, mas com transmissão, sabe? E a gente não estava fazendo mais culto, só estava tendo culto lá na Divec sede, com o pastor Silas e a equipe de lá. Eles estavam fazendo a transmissão para todos. Aí, a partir de sexta agora, a gente vai também retomar aqui no Natal. E eu vou estar já no primeiro dia inaugurando lá o louvor, né? Glória Cantando a para o Senhor Deus. Jesus. E feliz da vida, porque esse ano de 2020 já é um ano de bênção para mim. É um ano de grande bênção para mim, porque eu estou vivo. Alguém Amém. pode Glória a dizer, mas Deus. você deveria estar morto? Eu digo, poderia, mas estou vivo, né? Estou vivo. Eu passei aí agora por esses últimos dias, como eu lhe falei no WhatsApp, por uma prova que não foi maneira, foi pesada, um pouco árdua, né? Eu tive Covid. Tem gente até que evita falar isso por causa de preconceito. Tem muita gente que acaba ficando com preconceito da pessoa, porque diz, Infelizmente. vixe, fulano teve Covid, eu vou pegar dele não vou chegar perto dele não. E tal, mas assim, eu já estou já no 32º dia, estou bem, graças a Deus. Fui ao Amém. hospital, fui ao hospital no quinto dia. Eu já estava sentindo umas reações
um pouco pesadas, mas já entrei com medicação e graças a Deus. Foi dolorido, mas eu consegui passar. Mas passar porque Jesus é bom. É verdade. Enfrentar a dificuldade com Jesus, porque aí com Ele dá certo. Né? Então o Senhor me deu forças. Houveram dias que eu chorei porque eu via minhas filhas, via minha esposa e eu estava trancado no meu quarto, eu não podia ter contato com ela, tive que obedecer àquela quarentena, né? São 14 dias que a gente tem que ficar recluso e eu sem poder dar beijo nelas, porque eu sou muito apegado com as meninas. Assim, a mais nova, ela é assim, uma cola comigo, que é a coisa mais linda. E ela fica direto, papai, eu te amo, aí vem me dar um beijo e tal. E eu tive que suportar esse período todo de afastamento, na realidade, o período da doença foi dolorido até psicologicamente nesse caso, né? Porque, porque a gente não podia ter contato. Teve um dia que eu tive um insight, né? Uma ideia. Eu peguei aqui, tem uns lençóis bem grossos mesmo, que não tem como passar nada por ele. O que que eu fiz? Peguei esse lençol e botei todo em cima de mim, bem grossão o lençol. Eu disse, olha, eu não tô aguentando não. Isso já era bem para lá pro 10º dia. Me abracem aqui. Eu chorei, Alessandra. Foi muito forte Imagina. assim, sabe? Porque parecia que a gente estava tendo um reencontro, né? Eu digo, Jesus amado, essa doença ela é muito severa quando ela atinge alguém que está com a imunidade baixa, né? E, e como eu já não sou novo, né? Tenho 37 anos, isso eu já vinha com um problema anterior de um refluxo e tal. Aí foi bem pesado mesmo. No dia que eu fui para o hospital, eu fiz até uma chamada de vídeo me despedindo de Fernando e da menina, para você ter ideia. Porque eu achei que não voltaria do hospital. Eu achei que não voltaria. Eu digo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu vou me despedir delas, mas eu sei que a minha vida está na sua mão. Se o Senhor quiser me guardar agora, se é esse o período, o Senhor vai me guardar, eu já cumpri o que eu tinha de fazer e o Senhor pode me guardar. Mas se o Senhor quiser que eu viva mais um tempo, eu voltarei para casa, né? E assim, graças a Deus, eu tomei uma medicação lá, um remédio de refluxo, e depois de 1 hora eu comecei a melhorar e comecei a introduzir a azitromicina, aí o Tamiflu também eu tomei, eu não cheguei a tomar hidroxicloroquina, apesar de ter a receita médica, não tomei porque não tinha em nenhuma farmácia. Parece que hoje já tem uma farmácia de manipulação que está fazendo aqui em Natal. E assim, eu consegui passar por essa situação e estou hoje aqui contando vitória, né? No sábado agora, a gente fez uma live onde eu voltei lá para a igreja e foi a live lá na igreja da banda. A gente está começando um projeto novo. Deus levantou outras pessoas para estarem cooperando comigo no Som do Altíssimo, né? A banda foi toda reformulada, talvez você nem conheça o pessoal. Não, De, não, porque não é, encontrei ninguém conhecido. os músicos são outros, a gente está fazendo um trabalho novo e assim são todos músicos da Divec, dois são da Divec da Zona Norte e outros dois são daqui da Divec da Zona Sul e estavam numa formação antiga da banda, mas que não vingou muito. Essa aqui a gente já está com um projeto já de música nova, já estamos produzindo uma música nova. Eu queria até tocar ela, mas eu não vou arriscar não, porque eu não sei tocar ela. É porque eu faço música, eu componho, né? Mas aí depois que eu componho, eu pego e passo pro pessoal, acabo não lembrando como é que é a base. Então eu acho que não vou nem arriscar tocar ela aqui não. Mas em breve vocês vão ver, né? Vocês vão Em ver nome aí de Jesus.
Essa canção é uma música linda, até propícia para o nosso tempo. Ela diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que o inimigo se levante com fúria contra mim, eu não temerei. Se a tempestade vier querendo me afogar, eu não temerei. A música é só isso: eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que o Senhor está comigo, eu não temerei. E é até esse tema, né? A gente está dentro desse tema. A gente, quando confia no Senhor, a gente enfrenta o problema, enfrenta o desafio e a gente não teme a situação, porque é Deus que está no controle de tudo. Se é Deus que está no controle de tudo, não tem o que fazer, não tem o que reclamar, a gente não tem o que reclamar, a gente só tem o que agradecer. Porque o nosso Deus é um Deus muito grande. Eu queria cantar o refrão de uma música aqui. Essa a gente produziu com o Ministério de Louvor. Deus imparável, Deus impossível, inigualável, Tu és invencível. Deus imparável, Deus impossível, inigualável, Tu és invencível. Não tenho temor, em meu coração no controle estás. Eu não tenho temor, em meu coração no controle estás. Ele está no controle, não tenho temor, em meu coração no controle estás. Não tenho temor, em meu coração no controle estás. Ele é o Deus Todo-Poderoso e luta por mim. Ele luta por nós. Sei que todos meus inimigos vão fugir. Yeah! Ele é o Deus Todo-Poderoso e luta por ti. Sei que todos meus desafios vão ter fim, porque é Deus que está no controle. Aleluia. Deus imparável, Deus impossível, inigualável, Tu és invencível. Deus imparável, Deus impossível, inigualável, Tu és invencível. Não tenho temor, em meu coração no controle estás. Oh, eu não tenho temor, em meu coração no controle estás. Não me falta nada, porque eu tenho a Ti. Não me falta nada. O que é que falta? Se eu tenho a Ti, temos tudo. Não me falta nada, porque eu tenho a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Não me falta nada, porque eu tenho a Ti. Eu tenho a Ti. Tenho a Ti. Aleluia, glória a Deus. Você tem o Senhor, meu amigo. Você tem tudo. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo.
tudo. Se nós temos a Ti, nós temos tudo, Senhor Jesus. Oh, se nós temos a Ti, nós temos tudo, não nos falta nada. Oh, se nós temos a Ti, nós temos tudo, não falta nada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Estou tão feliz, Alessandra. Você não imagina. Estou muito feliz por saber desse processo, né, que você passou. Sabemos que é um momento muito difícil, mas glória a Deus que você está vivo, contando vitória e vai dar continuidade aos propósitos de Deus na sua vida, né? Vai continuar aí o chamado que Deus colocou sobre você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Como diz aquela música que eu tenho chamado, né? Há muito para fazer e não há mais tempo para olhar para trás. É verdade. A gente tem que avançar, a gente tem que avançar. Não pode ficar se prendendo às dificuldades, não pode ficar se prendendo aos desafios que nos impõem uma pressão. A gente precisa enfrentá-los de frente, né? Bater de frente, enfrentar mesmo, porque o Senhor estando com a gente consegue superar a dificuldade. A gente estando com o Senhor, a gente consegue superar a dificuldade. Agora, se a gente for só, aí a gente costuma quebrar a cara. E não é bom que estejamos longe do Senhor. Ele é quem é o nosso refúgio, Ele é quem é a nossa fortaleza, é Ele quem é o nosso socorro bem presente, né? Na hora da angústia. É por isso que está escrito na palavra, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. É o Senhor quem nos garante vida e vida em abundância. E até mesmo na morte. Deus, Ele nos dá satisfação, porque a gente na morte sente a falta, os que ficam vivos, mas aqueles que morrem têm um encontro direto com o Senhor. Eles verão a Deus, eles verão o seu Criador, né? E nós, como cristãos, devemos, a Paulo ele diz, né? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que todos aqueles que dormem no Senhor, eles um dia serão arrebatados. Então, nós temos uma convicção. Nós não morreremos e desapareceremos, mas nós morreremos e seremos levados para perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que tem a Cristo tem essa esperança. Independente do tamanho do desafio, em frente. Independente do tamanho da circunstância, em frente. Em frente, porque o Senhor está contigo e é Ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai fazer. Vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Por isso a gente precisa ter a plena consciência de fazermos o nosso papel e deixarmos na mão de Deus o papel que é dele fazer. E aí dá tudo certo. Glória a Deus. Eu quero agradecer, Manuel,
pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, de abrir aí o seu coração, contar um pouquinho da sua trajetória como cristão, né? E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família. Saiba que nós o amamos muito, né? Vocês têm sido Amém. assim mais que especiais para nós. São amigos que Deus colocou realmente no nosso caminho, né? Houve Amém. um encontro marcado por Deus e estamos até hoje com esse vínculo de amizade e será levado eternamente, em Verdade. nome de Jesus. Então, muito obrigada. Não vai embora agora não, que você ainda vai cantar, a gente vai encerrar com você louvor, tá? Eu queria agradecer a todos que estão conosco, Designado que o casal fui. Léo e Lau entraram, Hã? todos vocês que estiveram conosco, Leila, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente, às 20 horas, com mais uma convidada. A glória de Deus. E eu queria deixar o restante aí do tempinho para que você louvasse para sempre. Aí, quando cair, aí tudo bem. Mas enquanto estiver aí no ar, vai cantando. Acho que a gente ainda tem Lembra uns dessa 4 a música? 5 minutinhos. Lembra dessa música? Eu nunca ouvi alguém falar como falou Jesus. A sua voz arrebatou meu coração. Designado fui para prender um homem acusado de blasfemar a Deus, mas ao ouvi-lo, percebi que era o Cristo. Fiquei sem forças para prendê-lo. A sua voz e o seu olhar eram tão fortes, e no momento ele falou: se alguém tem sede, precisa aprender a tocar. Venha a mim e beba. Eu nunca ouvi alguém falar como falou Jesus. A sua voz arrebatou meu coração. Nunca ouvi alguém falar como falou Jesus. A sua voz arrebatou meu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Igualmente, irmão Eduardo, ele botou que bom te rever. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.